Então, Marta, Certo. seja muito bem-vindo ao projeto. É uma honra tê-la, né, Obrigada. conosco. A ideia desse bate-papo é justamente conversar um pouco, bem informal mesmo, conversando de casa para casa, coletando alguns Uhum, depoimentos sobre quem é o William, né? E como é que ele pôde, sei lá, no período que vocês trabalharam juntos, que vocês atuaram uhum, juntos, seja num processo de desenvolvimento humano, formação como líder, aonde que vocês conseguiram, né, contribuir um com o outro para a caminhada e trajetória profissional de cada um. E para que a gente possa começar, uhum. Marta, antes de mais nada, me conta um pouquinho quem é você, como é que você conheceu o William, como é que ele fez parte da tua vida, para que a gente possa te conhecer também. Perfeito. Bom, eu trabalho também na área de tecnologia, de TI, e conheci o William numa experiência de trabalho na Meta, tá? Que foi onde eu realmente trabalhei junto com ele. Então, foi durante o tempo que eu trabalhei na Meta que eu interagi com o William, porque ele também estava naquela situação, trabalhando como ele era, acho que ele era gerente da área, de uma área específica de desenvolvimento dentro da Meta. Uhum. E o que que vocês faziam exatamente? Qual que era o teu papel? Vocês chegaram a atuar diretamente juntos? Ele era Sim. gestor? O que que vocês atuavam diretamente um com o outro nesse período? Bom, eu liderava, eu era gestora de uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de pessoas, não só desenvolvedores, como vários profissionais de diferentes perfis, que prestavam serviço para um cliente que era a Dell. Então, tinha uma equipe assim de em torno de 70, 80 pessoas que eram dedicados para projetos Dell. Uhum. E como dentro dessa equipe tinham profissionais de diferentes perfis, eu sempre troquei muito experiências, conhecimento e até trocava algumas ideias com o William, porque como eu liderava pessoas e eram pessoas que tinham perfis muito parecidos com os do grupo que ele liderava, que ele também era gestor, Uhum. então, eu trocava muita ideia com ele de experiências mesmo, de como lidar com algumas situações no dia a dia. Em algumas situações, eu também pedi para o William participar de algumas apresentações, com palestras e conversas com o meu time, justamente para poder auxiliar, dando algumas orientações, dando dicas e trazendo as experiências dele para o grupo. Então, ele era uma pessoa em quem eu sempre me apoiava e buscava ajuda, né, em determinados momentos. Sempre foi uma pessoa muito aberta, muito disponível e sempre disposto a ajudar. Então, sempre interagi muito com ele nessas situações. Que bacana. O William ele tem, né, como é que eu vou dizer assim, um lado muito humano, né? Não falando propriamente Muito dele disso, humano. mas ele é gestor. Ele tem toda uma questão técnica, tem Sim, todo um conhecimento, tem toda uma bagagem. Mas ele sim. alia de uma forma muito natural e que não fica vamos dizer assim, vamos usar uma força de expressão, não fica forçado, vamos dizer assim, esse lado humano, né? Por Sim. tudo isso, né, que tu comentou, por essas conversas que vocês tiveram, nesse desenvolvimento, né, de pessoas, como bem tu citou, até que tu também atuava, o que que representa Uhum. ele para Marta? O que que ele representa para ti, por toda essa experiência, por todas essas conversas que vocês tiveram, enfim? O que que tu consegue nos dizer da figura do William? Muito interessante essa pergunta, porque o William, assim, além de ter toda uma bagagem de uma pessoa que tem uma experiência vasta, incrível na área, não só na gestão, mas na questão técnica mesmo, ele sempre foi uma pessoa que soube apresentar os dois lados da balança, né, de quando se faz gestão de pessoas. Quando a gente faz gestão de seres humanos, e onde a gente está inserido num contexto que é muito técnico, às vezes a gente esquece do lado humano, né, e do lado, justamente do lado emocional, de prestar um pouco mais atenção para as emoções, para as questões mais pessoais. Então, ele sempre foi uma pessoa que me mostrou muito, assim, o lado do equilíbrio. Quando você faz gestão de pessoas, dependendo do contexto, embora seja muito técnico, tem um ser humano. Então, sempre
foi uma pessoa que me mostrou muito, assim, que tinha que olhar o todo e o que tem por trás de uma série de fatos. E por causa disso, eu sempre... E eu tenho muito isso também, Sim. né? Então, por causa disso, eu me identificava muito conversando com ele. Uma pessoa com quem eu conseguia interagir muito facilmente, porque eu também sempre fui uma pessoa muito preocupada com a questão humana, com a questão pessoal dos Uhum. profissionais. E com ele eu conseguia interagir e ele conseguia entender perfeitamente, assim, Uhum. quais eram as minhas preocupações. Então, era isso que eu encontrava nele, esse equilíbrio, assim. Que bacana. É que é muito fácil, vamos dizer assim, ser líder, ser gestor. O que que eu quero dizer com isso? No sentido técnico, né? Porque trabalhar, Sim, quando a pessoa chega num determinado nível de gestão, ela tem, obviamente, toda uma trajetória profissional, tem uma bagagem, informação, experiência e tudo mais. Mas uhum, conciliar isso com o desenvolvimento humano, pensando no ponto de vista do ser humano, para depois pensar no profissional. Obviamente, claro, que a empresa visa lucros, foco, objetivo, resultado, isso é inegável, não tem como separar uma sim, coisa disso. Mas é interessante sim. quando tu consegue, né, fazer essa ligação, esse elo de ligação de uma pessoa humana como gestor de pessoas. E nesse ponto, assim, Marta, tu tem algum diferencial que tu consegue destacar do William nesse trâmite, nessa pessoa única, né, que talvez até nós não consigamos nem separar uma da outra, né, do ser humano como Sim, gestor? Tem algum diferencial que sim. ele tem? Ele tem, ele tem, assim, até uma coisa que eu, numa ocasião, numa conversa que eu tive com ele, eu falei para ele que o que me chamava muita atenção nele era quando eu o comparava com os pares dele, de pessoas que ocupavam posições de gestão, que eram os pares dele mesmo lá na Meta. E ele tinha uma diferença, um ponto assim que o destacava muito dos demais, que é justamente isso, assim, quando sentar para conversar, ter uma consistência, não só intelectual, mas de conhecimento humano. Ele tinha um traço também bastante espiritualizado, né? E isso realmente é uma coisa que destaca, não é muito comum encontrar isso nas pessoas. Então, e não só ser por ser, mas ele tinha sempre uma base intelectual, assim, ele é uma Uhum, pessoa que sempre leu muito, estudou muito, a gente percebe que ele tem uma bagagem intelectual incrível. Então, isso para mim é um grande diferencial. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa fácil de se encontrar nas pessoas. Os líderes hoje, eles realmente são pessoas muito elas são monotask, né? Elas têm uma forma de fazer as coisas, um intuito, um objetivo. E eu acho que o William ele conseguia ter, ter de tudo um pouco, assim, e fazia dele um cara bem completo. Então, eu acho que ele sempre, para mim, foi um ponto fora da curva quando eu comparava com os demais, com os pares dele. interessante. É aquilo que a gente falava, né? Sendo um pouco redundante, mas né, É, tem uma maneira, né, diferente de pensar, para não repetir o diferencial, mas quando ele consegue fazer isso de uma maneira natural, e a gente falava disso, é o ponto fora da curva, porque as pessoas elas acabam entendendo que o modelo de gestão ele pode ser modificado e não só isso, as pessoas que estão à sua volta conseguem se desenvolver, conseguem, né, crescer. isso, tu falou uma coisa importante. Sabe uma coisa que eu percebia no William? Era a questão despretensiosa quando no ensinar, né, no auxiliar as pessoas. Tem pessoas que têm um pouco de cuidado. Imagina, eu não vou passar toda a minha bagagem, meu conhecimento para outra pessoa, porque essa pessoa pode me Exato, tirar o lugar, né? exato. É uma forma equivocada de pensar, mas existe muito isso. O William tinha prazer em ensinar, em educar, em auxiliar as pessoas. E eu via nele assim um prazer mesmo, uma Sim, questão de se sentir satisfeito em poder passar alguma coisa para alguém, desde que alguém estivesse interessado em estar ali, em querer aprender. sim. Então, ele tinha prazer em fazer isso. Então, eu acho que isso que torna ele líder, né? O líder é aquele que
dar o seu melhor. Eu não deixo guardado o meu melhor só para mim. Eu dou o meu melhor porque é o que eu quero, assim, é o que eu tenho e é o que me dá prazer. E eu acho que ele sempre fez isso, assim, ele sempre procurou. Acho até que às vezes as pessoas não estavam nem tão preparadas para receber tanto que ele tinha para oferecer, sabe? Eu imagino. Deve ter sido uma experiência única, ímpar, né? Conviver com uma pessoa que... Não, e ele é ele é muito espiritualizado, né? Exato. Isso eu admiro demais. Exato, porque entender que, né, não existe lugar cativo, seja numa empresa, seja na vida como um todo, seja em N situações, e justamente muitas das pessoas elas têm, né, como tu citaste, hã, a questão de fazer uma tarefa e seguir com aquela tarefa. E tu conseguir conciliar isso com um time, com várias cabeças pensantes, que têm seus ideais, que têm suas ambições, que têm os seus sonhos, que têm suas metas, e fazer com que isso, né, aconteça, marca, né? Marca a trajetória de cada Uhum, um. E é o uhum. gancho para a minha próxima pergunta que eu quero te fazer. Nessa trajetória que vocês atuaram juntos, nessas conversas que vocês tiveram, como tu citou, como é que ele te ajudou a se desenvolver pessoalmente? Porque acredito que também pessoalmente você se desenvolveu, mas também como profissional na tua área. Como é que ele te ajudou? Foi uma palavra, uma frase, uma conversa? Tem algum exemplo, alguma coisa que ele pôde contribuir com a tua trajetória? Eu acho que, assim, uma das coisas que sempre me marcaram muito é que ele liderava pelo exemplo, né? Então, assim, antes de dizer para os outros o que deve ser feito, eu devo fazer e mostrar que, assim, na verdade, fazer antes. Então, acho que isso é uma das coisas que me marcou bastante, né? O William, se tivesse que sentar e fazer, botar a mão na massa, ele faria. Eu acho que isso foi uma das coisas que me marcaram, assim, liderar pelo exemplo. O líder, ele não só delega, né? Ele também faz. E às vezes tem que fazer na frente, tem que fazer antes. E isso é uma das coisas que eu levo até hoje, assim. Acho que antes de liderar ou delegar alguma coisa para alguém, tu precisa saber como fazer. Se tiver que fazer, vai ter que fazer, né? Então, fazer na frente e saber fazer como, para justamente dar o exemplo. Então, acho que esse foi um ponto que foi forte, me marcou, assim, liderar pelo exemplo, fazendo, né? Sim. Não, e isso também não deixa de ser o lado um pouco humano, né? Porque, querendo ou não, né, vamos dizer assim, para se tornar um referencial, um exemplo, qual, né, digamos assim, tirar aquela máxima ou aquela mística, né, de uma liderança, um estilo de gestão vertical, onde está o líder em cima, Isso. tem que delegar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Exato, exato, né. Quebra um pouco o paradigma daquelas ações, o gestor está lá em cima, eu estou entrando agora como estagiário, nunca vou chegar lá, ou bater na porta dele para ele me atender, e facilita com o William, ou com esse modelo de gestão horizontal, a mesa dele estava do lado do carinha que acabou de entrar, da pessoa que acabou de entrar, porque ele estava pegando junto, Igual. ele tinha talvez as suas, né, obviamente, ele tinha as suas missões, suas metas, reuniões distintas, presencialmente com clientes e tudo mais, mas na hora da evolução, o exemplo ou o espelho, né, como eu costumo dizer nas demais entrevistas, estava ali do lado, né? E, né, feliz daquele que conseguiu captar um pouquinho, puxar um pouquinho dessa experiência, e eu tenho certeza que conseguiu cativar bastante, e até mesmo com o teu próprio exemplo, é bacana demais perceber isso. Sim. Bem bacana. E eu acho que tem outra coisa também. Eu não me lembro de ter visto ele assim descontrolado. Então, eu acho que ele sempre teve um ponto marcante que foi o equilíbrio. Uma pessoa extremamente equilibrada, muito transparente, fala exatamente o que pensa e o que acredita ser a real, né, a verdade dos fatos. A pessoa sempre muito baseada em evidências, então uma pessoa transparente. Sim. Sempre assim, são pontos que marcaram bastante, assim, pela a passagem que eu tive, na experiência que eu tive com ele. E é interessante, puxando o gancho também, porque nem tudo são flores, né? A gente, né, Não, pessoas, às claro. vezes, sim,
Às vezes as coisas duras, difíceis precisam ser ditas, e eu acho que o equilíbrio e a transparência nesses momentos são fundamentais, né? Porque se você tem um equilíbrio e a transparência, passa também credibilidade, Exato. e aí os liderados passam a ter confiança. Então, assim, fundamental, e essas características nem todos têm, nem todos os líderes conseguem ter Com certeza. nessa ordem, né? Às Não, com vezes. certeza. Ou até mesmo tentam e não conseguem, ou até mesmo acabam não permitindo, não se deixando ser acessível, né, para Uhum, que isso aconteça e a gente sim, nota toda essa questão emocional das pessoas e tudo mais. É interessante. sim. E eu me lembro até, conforme tu falava, eu lembrava de uma das entrevistas que a gente fez de um hoje líder, né, de equipe dentro de uma organização, determinada organização, onde ele, né, citou o exemplo, né, que o maior referencial do William não foi ele ter conversado e tomado café junto, que seria uma coisa boa, vamos dizer assim, mas foi uma situação onde estava totalmente perdido o cliente, perdida a operação, não tinha mais para que lado correr, e o William disse para aquela equipe, não, eu estou junto com vocês e nós vamos fazer dar certo. O que eu posso te ajudar? E antes de te ajudar, você está feliz com isso? Porque eu preciso que tu estejas feliz para que a gente possa dar certo. E aí eu lembro que até ele comentava que reverteram toda a situação e tudo mais. Então é bem esse exemplo que tu deu, né, dessa situação, porque obviamente são várias pessoas, várias mentes. É difícil, né, a convivência com pessoas não é 100%, Uhum. obviamente tem toda uma questão, né, cada pessoa tem um dia ruim, um dia bom e assim vai, mas tem que ter o equilíbrio e perfeitamente só para corroborar com a tua resposta. Que bacana a tua Não, resposta mesmo, sim, Marta. perfeito. Tem que ter o equilíbrio, principalmente para lidar com situações que às vezes não são, que aliás é a grande maioria, né? O nosso dia, eu estava até agora numa reunião. Eu acho que o contexto todo da pandemia e toda essa urgência das coisas, todo dia tem que matar 20 leões, assim, né? Todo dia são problemas novos. Eu sempre procuro terminar meu dia com a maioria dos meus problemas resolvidos, porque amanhã eu vou ter problemas novos, né? E então é isso, assim, eu acho que cada vez mais, diante de toda essa urgência, dessa problemática também de lidar com adversidades e diferentes, né, características de pessoas dentro de um grupo. Você imagina quantas pessoas diferentes eu tenho dentro de um grupo de liderados. E ter a sensibilidade de saber como lidar com cada um deles, e tratando todos da mesma forma, mas de formas diferentes, é uma habilidade que, assim, tem que se trabalhar para se desenvolver, né? Ela talvez não seja uma habilidade inata. E é isso que eu acho, que assim, eu acho que eu vejo no William um líder extremamente preparado, assim, para tratar com essas adversidades. Se é perfeito, não, parece que eu estou falando de uma pessoa perfeita, né? Óbvio que não, né? Eu não trabalhei assim diretamente com ele no dia a dia. Eu compartilhei com ele, talvez eu fosse meio par, assim, Uhum. do dia a dia. Mas sempre que eu precisei buscar assim algum apoio, alguma ajuda, eu sempre encontrei. Então, eu realmente vejo nele um líder extremamente preparado, assim. E tu notas dentro de ti, puxando o gancho da tua pergunta, alguma mudança por essa. Quanto tempo vocês trabalharam meio paralelo ou par, mais ou menos? Tu lembra mais ou menos? Acho que foi em torno de um ano, um pouco Um ano menos. mais ou menos. E dessa trajetória de um ano, né, de tudo isso que, né, a gente vem conversando agora, tu nota a diferença em ti, até mesmo nessa questão mesmo, né, de nem tudo ser flores, né, tem essas dificuldades e tudo mais, nesse trato de trabalhar, enfim, no dia a dia, tu consegue assim, poxa, claro que não é questão assim, lembrei do William todo dia, não é nesse sentido, mas sei lá, aquela dica para ler um determinado livro e aí, né, ir atrás de um determinado conhecimento, ou seja, no sentido de uma gestão ou de uma condução, porque não de alguma situação, reunião ou qualquer coisa, que tu lembre assim que, poxa, não, marcou e eu noto diferença dentro de mim, no meu trabalho, na minha evolução? Tem uma coisa que até conversando com ele esses dias, eu me lembro, assim, dele me dizer, por exemplo, eu acho que antes da gente estigmatizar uma situação ou um problema,
a gente precisa sentar e ouvir as pessoas. E é assim, então tá, então vamos botar no papel aqui, né? Vamos separar por partes. E aí, quando a gente separa o problema grande em partes, em pedaços, a gente consegue resolver ele melhor. Então, assim, eu acho que ele era um cara que fazia isso muito bem. Então, tá, vamos sentar, vamos botar no papel, vamos escrever aqui o que a gente precisa fazer. E vamos separar, sabe, vamos fazer por partes. E aí eu acho que isso ajuda a amenizar aquela impressão da dimensão de um grande problema. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito no dia a dia. E eu acho que isso é uma coisa que ele faz bem. Por exemplo, quando ele senta com a equipe e fala assim, tá, então vamos lá, qual é o problema? Ah, o problema é esse, então vamos começar a escrever. Vamos começar pelo problema. E agora vamos buscar soluções. Vamos criar alternativas. Alternativa A, B, C. Então, acho que isso ajuda muito, porque quando tu olha só para o problema, é um monstro. Mas se tu olha para o problema e tu já começa a ver alternativas e caminhos, o problema começa a ficar menor. Então, acho que isso é uma coisa que ele faz, assim, com a equipe dele. Que legal. E se eu faço todos os dias, eu gostaria de ter essa habilidade, mas quando eu me lembro, quando eu fico um pouco preocupada com o tamanho de alguma situação, de algum problema, sim, eu tento exercitar. Não, só um pouquinho, né? Esfriar a cabeça, vamos esquartejar aqui o tamanho do monstro. Que legal. É isso, acho que isso é uma coisa que me ajuda bastante. Que bacana, que legal, Marta. É uma honra mesmo para mim, pessoalmente, conversar contigo. E eu tenho certeza que quando o William, né, te convida, né, traz para dentro desse projeto, a gente tem, obviamente, eu fico imaginando a cabeça dele, né, para separar tantos nomes, né, tantas pessoas que ele É conhece. verdade. E, Eu fiquei lisonjeada dele ter me exato. convidado também. Apesar de ter sido assim muito, foi breve o tempo que a gente trabalhou, mas eu acho que talvez a gente tenha marcado para ambos, né? Tenha Com sido certeza. marcante assim. Não tenha Tomara dúvida que ele tenha aprendido alguma coisa também. Não tenha dúvida que eu trago aqui, né, também os agradecimentos dele, e é com certeza para mim uma honra e é especial demais conversar contigo nessa noite, para já conduzir para o Obrigada. final, né? Eu tenho a última parte agora, né, que são 4 perguntas, Tá. bate-bola, jogo rápido, mas te agradecer imensamente, abrir essa agenda nesse frenesi que é o nosso home office, né? E a gente conversava agora, antes de começar a reunião, por tudo aquilo que, né, como a gente está em casa e é aquela correria, e é filho para cá, e é filho para lá, mas a gente, né, sabe que é momentos que, graças a Deus, pelo menos tudo parece que está caminhando para o final e a gente daqui a pouco Acho que sim, acho volta que ao sim. normal. Então, obrigado mesmo pelo teu carinho e tua atenção e deixa eu já É um emendar com prazer. a última parte. De tudo isso que a gente conversou, Marta, uma palavra que tu consiga sintetizar o que representa o William para ti. Pode ser uma frase, não tem problema. Mas tu consegue resumir em uma palavra ou frase o que ele representa para ti? Eu acho que propósito. Acho que assim, tudo na vida precisa de um propósito, né? Porque se tu tem um propósito, tu começa a estabelecer regras, tu começa a determinar algumas diretrizes, tu tem uma direção. E eu acho que, assim, o que define são duas coisas, na verdade. Eu acho que é o que eu falei até agora, né? Eu acho que é o equilíbrio entre o conhecimento intelectual, o emocional, o desenvolvimento humano, conhecimento técnico e o propósito. Eu acho que ele sempre foi um cara que sempre falou muito de propósito, então acho que liderar, eu acho que também precisa ter um propósito claro, assim. E Bacana acho que demais. isso define bastante. E tem uma outra coisa assim que para mim poderia também fazer um fechamento aqui sobre a liderança, o estilo da liderança do William, né? Que é a estratégia e o caráter, né? E eu acho que são duas coisas que ele tem bem marcantes, assim, mas ainda se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu acho que o caráter, ele se sobressai. Especial demais, que legal. Vamos lá. Tem alguma palavra que tu consiga, né, vamos dizer assim, o poder que ele tem, traduzir o poder que ele tem de formar novos líderes, de formar novas lideranças, essa capacidade que é dele, vamos dizer assim, tu consegue sintetizar em uma palavra ou frase?
Caramba! No poder do William em formar Poder talvez é uma líderes. palavra muito forte, mas a capacidade, né, que ele tem, né, de ser um líder sucessório, que ele sabe que ele não está para sempre ali, ele está formando novos líderes a todo instante. E como é que tu Sim. resumiria isso em uma palavra ou Eu frase? acho que uma das coisas que ele sempre fez muito, ele faz, eu acho que é quando ele lidera as pessoas, não é, ele não quer que as pessoas confiem nele, ele ensina as pessoas a confiarem nelas mesmas. Então, acho que como um grande líder, assim, eu acho que ele inspira muito as pessoas a confiarem em si mesmas. Acho que ele faz com que a pessoa tenha confiança e que acredite que aquilo que ela está fazendo vai dar certo. Legal, bacana. Então, eu acho que é isso, assim, ele inspira muito as pessoas a confiarem em si mesmas. Especial demais. Tem uma palavra que tu consiga resumir a figura dele na mudança, talvez, ou nessa experiência que vocês tiveram, para ti, olhando para dentro da Marta agora, dessa convivência que vocês tiveram, o que que para ti houve mudança, o que que significa para ele? Tem alguma palavra que tu consiga resumir para gente, ou frase, fica à vontade. Desculpa, eu não entendi. Mudança Dentro de ti dessa virada dele? isso, não, não, de ti mesmo, né? Dessa convivência que vocês tiveram, por essas várias conversas que vocês tiveram, trocando ideias, por ter trabalhado talvez por pares ou alguma coisa assim, seja alguma situação ou outra, alguma coisa ele te marcou, para não usar a palavra marcar, mas qual Sim, palavra sim, resume para ti isso? sim. Várias vezes ele falou, ele citou isso, que era assim, sair da sua zona de conforto. Acho que a gente se desenvolve quando a gente sai da zona de conforto. Sai da tua zona de conforto e olha de fora e fala assim, aonde eu posso evoluir, aonde eu posso melhorar. Então, se desenvolva saindo da sua zona de conforto. Acho que isso é uma das coisas que eu tento fazer. Não. E não é fácil, né? Diga-se de passagem, Não, não é fácil. É talvez não é fácil. uma das tarefas mais difíceis para qualquer profissional em qualquer área, né? Porque Muito o difícil. comodismo ou digamos assim, a acomodação é muito fácil, né? Tá tudo dando certo, por que eu vou Muito. mexer, né? Vamos dizer assim. É, É e interessante. uma das coisas que, assim, ele até falou esses tempos, quando a gente conversou, assim, porque eu fiquei muito surpresa com essa mudança dele, né? Uhum. E ele me disse, não, eu não consigo ficar na minha zona de conforto, a zona de conforto me incomoda. Então, acho que quando a gente começa a exercitar um pouco essa coisa de sair da zona de conforto, é quando a gente se desenvolve. Então, acho que isso é uma coisa que me marcou bastante. Legal, legal. Para nós fecharmos, né, dessa parte do bate-bola, eu acredito que sim, né, Marta? Mas eu vou te fazer a pergunta um pouquinho diferente. Você recomendaria ele como mentor de lideranças para outras pessoas, por tudo isso que a gente vem conversando? Eu acredito que sim. Aí eu vou te perguntar o porquê. Por que que a Marta recomenda ele como mentor de lideranças? Ele é um líder nato, ele é um líder nato e ele pode te conduzir para conseguir desenvolver o teu melhor, né, como líder. E acho que é isso, assim. Eu acho que ele, como líder, ele vai saber olhar para os seus liderados e dizer aonde está seu ponto forte e onde está seu ponto fraco. E eu acho que isso é o ideal, assim, de um líder. É ele olhar para mim e ver as minhas potencialidades, mas ao mesmo tempo dizer assim, isso você precisa trabalhar melhor, desenvolver melhor para se tornar uma pessoa melhor. Então, o William é um líder nato. Acho que quem conseguir buscar, né, esse auxílio, enfim, buscar essa formação com ele, vai ter o que tem de melhor. Ele vai fazer um investimento para o resto da vida. Que bacana. Marta, preciso te agradecer imensamente. Acho que, né, já fiz isso e repito, né, pela disponibilidade, atenção e carinho. Eu tenho certeza que para nós, né, é muito interessante conversar com cada um de vocês. Para mim, pessoalmente, né, conhecer um pouco dessa figura, né, que ajudou tantas e tantas pessoas por várias e várias organizações.
E a gente hoje, claro, tem um contato um pouco mais direto, mas eu acabo conhecendo um pouquinho mais também os detalhes desse dia a dia, de quem é e o coração que tem, né, para poder formar novos líderes, formar novas pessoas, isso é bacana demais. E para fechar, o espaço é teu, né? A última pergunta da nossa entrevista é tua, para te deixar o teu agradecimento, a tua mensagem, enfim, que com certeza vai chegar até o William, não tenha dúvida disso. E mais uma vez, obrigado por tua atenção e teu carinho mesmo. Uhum. Eu acho que assim, esse espaço é para eu agradecer também. Eu acho que o William é uma pessoa que contribui demais para não só para as pessoas do nosso meio, pessoas que buscam esse tipo de apoio, de auxílio. Agradecer por ele ser uma pessoa tão disponível, né, e tão disposta a ajudar e a colaborar. E falar para ele assim, parabéns, né, pela iniciativa, pela coragem de iniciar, ter esse novo propósito na carreira dele, e dizer para ele o quanto eu admiro que, apesar de ser uma pessoa extremamente qualificada, com tanto conhecimento, ele, acima de tudo, demonstra muita humildade. Eu acho o William uma pessoa extremamente humilde, e isso faz dele, certamente, uma pessoa incrível, assim, acima da média. Então, parabéns para ele. Marta, obrigado mais uma vez, bom descanso e até a próxima. Obrigado mesmo pela atenção. Muito obrigada. Certo? Joia, Dani. Tá Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.